pessoal, vamos fazer aqui mais uma questãozinha do nosso cálculo 3. Nós ainda estamos na aula 7, né? Nós estamos desenvolvendo aqui a nossa aula de número 7 e a gente está na questão 9. Questão número 9. Bom, eu mandei uma pergunta aí para o professor da nossa disciplina aí no fórum. Ele me respondeu lá certinho, né? Explicando aí sobre essa questão, né? Deu uma diferencinha aí no gabarito, né? Mas do jeito que eu vou solucionar aqui, ele falou que tá certinho. Eu acho que do gabarito lá deu alguma diferença lá no gabarito, certo? Então, vocês podem seguir por aqui, que eu já confirmei com o professor. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, que está matriculado aí no nosso curso, entra lá no fórum da nossa disciplina, né? Que é público para todos lá. Tá lá, dúvida da aula 7 da questão 9, né, do cálculo 3, e vocês vão visualizar a resposta dele lá. Ele explicou tudo direitinho porque, né, que deu essa diferença e tal. Aqui eu vou só desenvolver a questão conforme eu fiz, já que ele mencionou lá no fórum que está certo, então não tem problema nenhum. Vou postar aqui direitinho para todo mundo acompanhar. Bom, a questão é o seguinte: 1 mais e elevado a y dx mais 1 mais x ao quadrado dy, isso tudo igual a zero. E o que nós temos que fazer nessa atividade aqui é achar as soluções, né? Achar a solução. Vou só colocar a solução, né? A solução dessa equação diferencial, né? Essa equação ela é separável, né? A gente consegue fazer a separação aqui das variáveis. Então esse é o primeiro passo. Nós vamos colocar o x aqui junto com a turminha dele do x e o y junto com o dy. Tem todo aquele procedimento que eu já fiz em vários vídeos aí. Aqui eu já vou procurar fazer direto, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, né? Mais, e agora essa parte vem para cá, 1 sobre 1 mais e elevado a y dy. Isso tudo igual a zero. Bom, maravilha, a gente já conseguiu separar as variáveis. Agora, quando a gente faz a separação, a gente integra. Então, nós vamos integrar desse lado, essa e essa parte aqui. Bom, a integral disso aqui, ela já é imediata, né? Tem lá na nossa tabela de integrais, a gente sabe que a solução disso aqui já é arco tangente de x, né? Arco tangente de x é a resposta dessa integral. Agora, essa parte aqui nós vamos ter que fazer, né? E um método que a gente vai utilizar aqui para iniciar essa solução aqui vai ser o método da substituição. A gente vai escolher um termo aqui para substituir por uma outra variável para a gente tentar solucionar. E o termo que deu certo, né, que eu já testei, foi substituir o e elevado a y igual a u, né? E maravilha, então aqui a gente vai colocar u, mas
para a gente continuar a substituição, a gente tem que descobrir quanto que vale isso aqui. Então, a gente vai fazer du dy igual, quando a gente deriva uma função de e elevado a uma outra função aqui em cima, a derivada de y é 1, e 1 vezes e de y é e de y mesmo. Então, a gente utilizou a regra da cadeia aqui, só que ela deu na mesma. Então, por isso que vai ficar só e de y. Bom, maravilha. Daqui a gente já descobre o dy. O nosso dy, então, ele vai valer du sobre e elevado a y. Porque se a gente passar esse dy para cá, né? Lógico, isso aqui não é uma divisão, a gente sabe, mas a gente usa esse termo. Passo o dy para cá, depois passo o e de y dividindo, então dá certo de fazer dessa maneira. Muito bem, agora a gente vai substituir. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Vamos lá, então aqui vai ficar só a parte 2. A gente vai ficar com integral de 1 sobre 1 mais u. E aqui no dy, du sobre e elevado a y. Só que o e elevado a y a gente já está usando a letra u, então tem que colocar o u aqui também. Eu não vou colocar e elevado a y aqui, porque daí vai bagunçar o coreto. Bom, e aí acontece assim, quando a gente tem essa multiplicação aqui, ó, a gente pode usar, a gente cai em um outro método, que é o método das frações parciais. Frações parciais, esqueci até o nome. Né? Então agora a gente tem que utilizar as frações parciais. Bom, então vamos lá. Beleza. Bom, maravilha. A gente tinha parado nesse trecho aqui, né? A gente tinha feito já a separação das variáveis. Isso aqui já deu para integrar direto. Fizemos uma substituição. Caímos aqui nas frações parciais. Então, para a gente desenvolver as frações parciais, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só copiar esse trechinho aqui. Beleza. E vamos colocar aqui. Tá aí. Como que a gente vai desenvolver isso aqui? A gente vai chamar esse 1 sobre 1 mais u de a sobre mais u, nada, mais u vezes u, né? Porque tem esse outro u aqui, ó. De a sobre 1 mais u, né? Mais b sobre u. Que a gente, a partir da multiplicação aqui, a gente faz a separação aqui das duas frações. E a gente quer achar esses valores de a e b. Para isso, a gente precisa fazer aquele procedimento da fração, né? Fazer aquele MMC da fração. Depois, bom, vamos fazer direitinho, né? Então aqui vai ser 1 mais u. Eu coloco no cantinho aqui, porque eu depois não vou ter que apagar mesmo. Então esse termo dividido por esse dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Beleza.
Esse termo aqui dividido por esse dá U. Então aqui vai dar A vezes U. Mais esse termo aqui dividido por esse dá 1 mais U. Então aqui vai ficar B vezes 1 mais U. E aí, como tem a igualdade aqui, e essa expressão está aqui embaixo valendo para todos, ela é simplificada, né? A gente corta ela ali. Então, vou apagar. Beleza, é isso aqui que a gente precisa. E agora eu quero saber o valor de A. Aí, para mim descobrir o valor de A, eu escolho valores convenientes para o U, para eliminar o A e descobrir o B. Depois, para eliminar o B e descobrir o A, né? Bom, conveniente para U aqui seria 0. Porque se eu colocar 0 no lugar do U, o A vai dar 0, 0 vezes A vai dar 0. Se eu também tenho que colocar o 0 aqui. B vezes 1 vai dar 1. Então, 1B é igual a 1. Né? Nem vou descrever tudo isso, eu vou só dizer que B é igual a 1. Certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa, colocando menos 1 aqui no U. Porque menos 1 com mais 1 dá 0, 0 vezes B dá 0. Né? E já que eu disse que o U vale menos 1 vezes A dá menos A é igual a 1, então significa que o A é igual a menos 1. Né? Bom, perfeito. Agora eu tenho que jogar isso aqui nas minhas frações parciais para fazer a mudança lá na integral, para resolver a integral. Então, o meu A vale menos 1 e o A está sobre 1 mais U. E o meu B vale 1 e o meu B está sobre U. Né? Então, está substituído aí. Então, significa que esse que está em vermelho vale exatamente esse termo aqui, ó. É exatamente igual a esse termo. E já que esse termo está lá dentro da integral, né? Eu vou utilizar esse método aqui para resolver, que é muito mais fácil do que eu resolver esse, né? Então, vai ficar como? Vai ficar a integral de 1 sobre 1 mais U du. Né? E a gente já sabe que quando tem uma soma, a gente pode passar a integral nas duas parcelas. 1 sobre U du. Né? E isso aqui é simples de resolver, porque a derivada de U é 1. E já que a derivada de U é 1, isso aqui já dá ln de U. ln de 1 mais U. ln de 1 mais U. E esse termo aqui também já está resolvido, que vai dar ln de U, que é o termo que está aqui embaixo, que vai ficar aqui na resposta. Então, isso aqui é a solução daquela pequena parte que a gente precisava. Eu vou copiar essa solução da parte 2, né? Copiar essa soluçãozinha aqui da parte 2. E vou unir essa pequena solução ao começo, né? A parte que era a resposta da parte anterior era arco tangente de x, que eu não observei. Aqui era menos 1. Olha o erro aqui, olha o menos 1 aqui que eu esqueci. Aqui é menos 1. Então, significa que deu menos ln de 1 mais U. Beleza? Corrigindo aí um errinho. Um errinho básico. Tira esse mais aqui. Coloca menos. Beleza, agora tá certo. Bom, mas ainda não tá pronto, porque a gente chamou o U de E elevado a Y, né? E a gente não quer a resposta em função do U, a gente tem que fazer a substituição. Então aqui vai ficar arco tangente de x menos
ln de 1 mais e elevado a y mais ln de y igual a uma constante, né? Porque nós fizemos todas as integrais aqui, não colocamos constante alguma, tá aqui a constante então. Dá para dar mais uma ajeitadinha aqui, que é o seguinte, arco, a gente pode escrever arco tangente de x menos ln de 1 mais e elevado a y. Isso aqui é a mesma coisa que esse terminho aqui, ó, ele é log. Tá, essa mesinha tá dando, ó, log na base e. Como é que é a parada? Aqui, ó. Nossa, hoje eu tô meio variadão. Aqui é e elevado a y. Aqui é e elevado a y. Olha que doideira. Bom, então, de e elevado a y. Isso. Aí quando a gente vai solucionar isso aqui, a resposta de tudo isso aqui é y. Que a gente pode, pela propriedade de logaritmo aí, a gente sabe que dá para simplificar isso aqui. Quando tem a base e a base da potência é igualzinha à base do logaritmo aqui, você cancela o logaritmo aqui, porque você resolve isso aqui, né? Se aqui fosse, por exemplo, vamos supor que aqui fosse, a gente está procurando o x disso aqui. Não, já usei o x lá, vou usar uma outra letra lá. Suponhamos que eu chamo de a. Então, como é que eu resolvo esse logaritmo? Eu escrevo e elevado a igual a e elevado a y. Aí, ó, a gente faz assim, a igual a y. Então, significa que tudo isso aqui vale y mesmo. Bom, beleza. Acho que a maioria já deve saber disso aí, né? Mas só para me situar também. Então, deixa eu acabar aqui. Mais isso aqui é y igual a c. É isso aí. A resposta da questão número 9 é esta aqui que nós estamos vendo aqui. Bom, de novo, aquela separação de variáveis aí, né? Vamos ver como é que a gente vai proceder com isso aqui. Bom, aqui a primeira coisa é o seguinte, a gente nota que aqui tem dois termos aqui, ó, que dá pra gente colocar em evidência, pra gente poder enxergar melhor como é que nós vamos separar isso aqui, senão a gente não consegue fazer a separação, né? Porque se eu simplesmente passar para lá, ainda vai ter o termo de x
né, misturado aqui com y. E da mesma maneira aqui, eu não vou conseguir separar completamente. Então vamos fazer isso. Coloca o x em evidência. Então aqui fica y ao quadrado mais 1 dx. E aí mais, colocando o y em evidência aqui, ó, x ao quadrado menos 1, né? E aí aqui fica dy igual a 0. Bom, aí melhorou, né? Aí já ficou bem mais separadinho aqui, porque se eu jogar esse aqui pra cá, né? Vai ficar a turminha do x toda aqui. E esse pra cá vai ficar a turminha do y aqui. Bom, na verdade o que está sendo feito não é jogar para lá e nem para cá, né? O que está sendo feito a gente está multiplicando por um μ de xy, que esse μ de xy é 1 sobre y ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. É uma multiplicação que a gente vai fazer de todos os termos com isso aqui, né? A gente vai fazer isso vezes 0 dá 0. Isso vezes isso vai eliminar aqui, vai ficar x sobre x ao quadrado menos 1 dx. E a mesma coisa aqui, esse termo vezes esse vai eliminar direitinho do jeito que a gente precisa. Então vamos lá. Então aqui vai ficar x sobre x ao quadrado menos 1 dx. Esse x aqui. Agora mais o y sobre y ao quadrado mais 1 dy, isso aqui igual a 0. Maravilha. Agora que já está separado, o que a gente faz? Integramos aqui e integramos aqui, né? E aí a gente já nota o seguinte, derivada desse termo de baixo aqui vai ser 2x. E aqui a gente já tem o x. Para colocar um 2 aqui, ó, é moleza. Basta a gente multiplicar por meio aqui, que já pode pôr o 2 lá. Então quer dizer que isso aqui já é uma integral imediata. E a mesma coisa aqui, ó, 2y. 2y, então quer dizer que a gente precisa do 2 aqui, para ficar a derivada desse termo ficar exatamente igual à parte de cima. E a gente acrescenta o meio aqui, ó. E aí é só, como se diz, só correr pro abraço, né? Que é o seguinte, isso aqui vai ser ln de x ao quadrado menos 1, e isso aqui, aliás, vezes meio, né? Não vamos esquecer, não, fica empolgando aí, esquece. E aqui, mais meio de ln de y ao quadrado mais 1, igual a uma constante, né? Bom, aí é o seguinte, isso aqui, esse meio, a gente pode, ele na verdade, pela propriedade de logaritmo, ele vai ser escrito assim, ln de x ao quadrado menos 1 elevado a meio, né? Mais ln de y ao quadrado mais 1 também elevado a meio, igual a c. ln como aqui é uma soma, né? Nós podemos fazer a multiplicação entre esses termos aqui, ó. Então, só que quando a gente escreve elevado a meio, a gente pode também escrever raiz, que é a mesma coisa. E já que os dois são iguais, a gente pode dar uma raiz grande aqui, ó, de x ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado mais 1, igual, aqui como é um ln aqui, se a gente colocar o ln de c não muda nada, porque continua sendo uma constante.
E aí, maravilha, a gente elimina essa parte aqui de logaritmos, já ajuda bem. E aí, a gente, pela propriedade aqui, que a gente pode fazer as duas coisas aqui do mesmo lado, a gente pode elevar esse termo aqui ao quadrado, né, para eliminar a raiz, e elevar esse termo aqui ao quadrado, para poder eliminar essa raiz quadrada aí. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado mais 1 igual a c ao quadrado. Seguindo então, vamos fazer essa substituição para a gente descobrir qual é o valor de c, no caso, né? Foi pedido. Então a gente tinha parado nessa parte aqui e o que foi dado foi o seguinte, que o y0 era igual a 1, né? O y0 é igual a 1. Bom, y0 aqui é como se fosse o x, né? Aqui no lugar do x, então a gente vai colocar 0 e no lugar do y a gente vai colocar 1. Então aqui vai ficar 0 ao quadrado menos 1 vezes 1 ao quadrado mais 1 igual a c ao quadrado, para a gente descobrir o valor de c. Então aqui vai ficar menos 1 vezes 1 mais 1, 2, igual a c ao quadrado. Então 2 vezes menos 1, menos 2, igual a c ao quadrado, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, a nossa solução vai ser x ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado mais 1 igual a c ao quadrado. E c ao quadrado vale menos 2. Então, esse é o nosso final.